A gente percebe que a humanização já veio daí, né? Vocês já identificaram a humanização com a própria história de vocês. Então, isso é muito lindo, porque a experiência, a vivência do que vocês passaram trouxe isso, né, para a profissão de vocês. Sim. Para vocês entenderem o que de fato precisa ser feito com aquela mulher, esse acolhimento com aquela mulher, né? E a ideia aqui não é a gente falar sobre o parto defendendo 100% que só o parto humanizado é o real, né, a ser feito, é o que precisa ser feito. Não, a ideia aqui é a gente falar sobre a cesárea como um todo, né, o que precisa, é trazer informação e a orientação para todas as mães que não conhecem sobre esse assunto, porque realmente, assim, é muito recente, né, a doutora Daniele falando, ela já é médica há 15 anos, e há 6 anos atrás que ela entendeu, né, foi buscar sobre a humanização. Então, não é uma coisa que há anos que se fala sobre isso, né? Exatamente. Então, eu queria que vocês falassem assim, o que é o parto humanizado, né? Pra gente abrir já falando sobre isso, porque a gente não sabe o que é o parto humanizado. Hoje eu sei, mas eu quero que vocês falem. Então, esse conceito do parto humanizado, ele causa ainda bastante confusão. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque assim, o que basicamente é o parto humanizado? O parto humanizado ele está embaixo de 3 pilares. O primeiro deles é o protagonismo da mãe e do bebê. Então, o que significa isso? É um atendimento onde a mãe ela tem direito de escolha sobre várias situações em relação a ela, tá? Ela e o bebê são tratados como a peça principal daquele cenário. Então, dentro de um cenário de parto, o principal ator é a mãe e o bebê. E o médico, a enfermeira, a equipe, a gente acaba sendo coadjuvante. Então, se tira esse conceito de que o médico é o detentor do conhecimento, ele que comanda tudo. A mulher que tem direito de escolher as coisas, ela que é tratada como importante, como centro das atenções, e ela tem direito a escolher sobre várias intervenções que a gente pode fazer ou não. Então, ela que escolhe o que vai acontecer com ela, claro que dentro do que ela pode escolher. Existem situações onde a gente, como profissional, acaba tendo que ditar as condutas, mas nada das nossas condutas é feito sem o consentimento dela, Exato. sem a autorização dela e sempre com muito respeito e acolhimento. O segundo pilar é o atendimento multidisciplinar. Então, a gente preza pelo atendimento em equipe. É claro que ele não precisa ser sempre em equipe, mas a gente entende esse conceito que a assistência do médico obstetra, da enfermeira, da doula, do pediatra, do anestesista, todos estão interligados e o que a gente sempre fala é assim, não adianta você ter a mim como uma obstetra humanizada e todo o resto não ser. Sim. Porque a humanização não é só o médico, a humanização... Inclusive, descobri ontem também que o pediatra também tem que ser. Sim, com certeza absoluta. E eu não sabia. Sem então, dúvida. assim, né, a gente sabe que todo mundo tem que ser ali em prol do parto, mas a gente não sabe disso na gestação, que tem que fazer consulta com o pediatra também, que o pediatra também tem que estar lá e que ele também tem que deixar. Eu lembro no meu parto, né, doutora, falando sobre isso, sobre a equipe mesmo, a doutora falava assim, não, peraí só um pouquinho, que o pediatra queria já tirar ela do meu colo e já levar para fazer todos os procedimentos, porque eu não tinha pensado que o pediatra também precisa, né? Sim. Quem vai receber o bebê ali, então tem que ter esse tempo. E aí eu lembro de você falando, não, espera mais um pouquinho, para deixar, né, tudo acontecer e fluir. Complementando um pouco o que a Dani está trazendo, é muito mais você guardar aquele ambiente para aquele protagonismo da mulher e o recebimento daquele bebê do que efetivamente você fazer algo. Então, é muito mais uma proteção. Então, as mulheres que buscam informação, ou buscam uma equipe, ou buscam um local que as atenda diferente, entre aspas, o que deveria não ser, né? Todas as pessoas deveriam ter esse atendimento, Sim. mas hoje em dia as mulheres buscam isso. É muito mais nesse sentido, de se proteger. Porque a gente sabe que a grande maioria das mulheres vão ser gestantes de baixo risco e que tem grandes possibilidades de ter um parto e de fazer ele acontecer. Não, e é isso. Se tiver um que destoie ali do foco, já dá um alerta, um gatilho na cabeça da mulher, já desvirtua tudo, já acontece tudo errado. Então, né, sempre Exatamente. tem que ter essa integração da equipe mesmo. E aí o terceiro pilar, e ele é igualmente importante, é medicina baseada em evidências científicas. E isso eu gosto muito de frisar.
Porque você tem esse conceito que o parto natural, o parto humanizado, que nós somos extremistas, que é o parto até as últimas consequências. Parto a qualquer custo. Parto a qualquer custo, e não é isso. Então, todas as condutas que a gente preconiza dentro dessa assistência humanizada são protocolos de evidência científica. Então, é isso que é importante a gente falar. A gente não atende de cócoras porque você escolheu. É claro que você escolhe também, mas a gente tem evidência que partos verticais são melhores. A gente não faz episiotomia não só porque a paciente coloca no plano de parto que ela se recusa a receber mesotomia. Não é só por isso, é porque já tem evidências de anos que episiotomia não é necessária, sabe? Então, o importante disso é que todas as condutas que a gente tem, elas têm evidência científica comprovada há tempos. Então, não é parto até as últimas consequências, não é um parto sem segurança. Inclusive, uma das grandes coisas que a gente preza dentro dessa assistência é a segurança. É a segurança. Para a mulher e para o bebê. E aí falando desses 3 pilares, aí o que é essa ideia? Parto humanizado não necessariamente significa que você tem que parir 100% naturalmente, que você tem que ter um parto em casa ou um parto na banheira. Parto humanizado é você ter direito às suas escolhas, você ser respeitada e você ter uma equipe que possa te atender dentro do que os protocolos de assistência mais modernos ou mais atualizados preconizam. E aí nisso, a humanização, um parto humanizado pode ser o Teufer, que foi um parto 100% natural. Pode ser um parto com analgesia, se a paciente assim o desejar. Pode ser um parto até com forças, porque às vezes ele é necessário. Né? Sim. E aí, o que é a ideia das intervenções? Dentro dessa assistência humanizada, as intervenções elas só acontecem quando elas são necessárias e informadas. E consentidas. Então, a ideia é que o parto flua o mais naturalmente possível e a gente só toma condutas quando a gente precisa de algo ali que não está correndo tão bem. E, inclusive, um parto humanizado ele pode ser uma cesárea. É claro que aí esse conceito da cesárea humanizada ele é um pouco equivocado também. O termo mais correto seria a gente chamar uma cesárea respeitosa. Tá? Exatamente. Sim. Então, isso também é uma coisa que existe uma distorção, assim, porque aí agora o povo cesarista fala muito assim, mas você pode ter uma cesárea humanizada também. Tá? Na verdade, assim, a paciente tem direito a escolher fazer uma cesárea, tá? Mas, na verdade, assim, o termo cesárea respeitosa, ou cesárea dentro de contexto de humanização é assim, se não tem indicação, se não existe uma indicação real, Sim. Ela não estaria dentro desse contexto. Mas, enfim, mesmo para a paciente que escolhe fazer uma cesárea, a ideia é que a gente permita que ela entre em trabalho de parto, porque a humanização não é só a mãe. É o bebê. Muitas vezes se fala tanto da humanização da mulher, mas não se fala da humanização do bebê. Exatamente. Poxa, se você faz uma cesárea e você não está em trabalho de parto, dentro de um contexto de baixo risco, teu bebê não está pronto para nascer. E cadê o respeito com esse bebê? Você pode ter consequências nesse puerpério para ela mesma e para o próprio bebê.